Vamos para cima, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Agora nós vamos iniciar o estudo da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942. Você pode perceber que é uma norma editada antes da entrada em vigor da nossa atual Constituição Federal. Mas a nossa Constituição Federal, ela recepcionou essa norma e ela foi recepcionada com status de lei ordinária. A LINDB, como o próprio nome fala, ela é uma lei de introdução às normas. Ela é uma lei que fala sobre normas, ou seja, é uma lei que fala sobre leis. Quando surge uma lei nova, a partir de quando que essa lei nova vai valer? E se o juiz, num caso concreto, ele não tiver lei para aplicar, e aí o que ele deve proceder? Então, é sobre esses temas e outros que a LINDB trata. A LINDB é uma norma que fala sobre normas. Apesar de nós estudarmos a LINDB em direito civil, ela é uma norma que é aplicada para vários ramos do direito. Ela é aplicável para o direito penal, para o direito processual penal, para o direito processual civil, direito tributário, direito do trabalho e etc. Sabe por quê? Quando um artigo da CLT é alterado, quando um artigo do Código Penal é alterado, quando eu tenho revogação de um dispositivo do Código de Processo Civil, tudo isso quem trata é a LINDB. Então, a LINDB ela é aplicável a vários ramos do direito, não é só para o direito civil. Por isso, a doutrina chama ela de uma norma de sobredireito. Então, se você encontrar essa expressão na prova, não estranhe. Ela é uma norma de sobredireito, por quê? Porque ela é aplicável não só para o direito civil, e sim para vários ramos do direito. Para falar sobre a aplicação das leis, e aqui a gente já vai entrar nos dispositivos da LINDB, nós temos que entender um pouquinho do processo legislativo, de uma forma bem resumida. Quando eu estou falando em processo legislativo, é o processo de criação de uma lei. Primeiro, nós temos a elaboração da lei. Nós vamos ter uma Câmara, a Câmara dos Vereadores, uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional elaborando a lei. Após a elaboração, essa lei ela vai para votação e ela pode ser aprovada ou não. Ocorrendo a aprovação, nós vamos ter a promulgação. A promulgação é um significado, é um sentido de que a lei nasceu. Então, uma lei promulgada significa dizer que a lei nasceu. Mas não é porque ela nasceu que ela já está surtindo eficácia. Não é porque ela nasceu que ela já está valendo. Então, essa lei nasceu, mas eu preciso avisar para todo mundo: ei, tem uma lei nova que nasceu. E para dar essa mais ampla publicidade, a lei que nasceu, ela tem que ser publicada. Então, essa publicação é para que a lei seja o quê? Seja conhecida. Então, observe, promulgação é uma coisa, publicação é outra. E eu preciso que você memorize só isso, que promulgação é diferente de publicação. Acontece que a lei, ela vai começar a valer, ela vai ser aplicada com força obrigatória, não é na data da promulgação, não é quando ela foi aprovada. A lei, ela vai ser aplicada com força obrigatória a partir do momento em que ela entra em vigor. Então, a partir do momento que a lei entra em vigor, ela começa a surtir efeitos, ela começa a exercer essa força obrigatória. Mas a partir de quando que ela entra em vigor? Ela entra em vigor na data da publicação? Ela entra em vigor na data da promulgação? Quando? É isso que nós vamos estudar agora. A vigência ou vigor de uma lei nada mais é do que a capacidade de uma lei produzir efeitos, ou seja, de surtir eficácia. Uma lei em vigor é uma lei que está produzindo eficácia, é uma lei que tem eficácia, é uma lei que tem capacidade de produzir efeitos. Quando uma lei é revogada, ela perde essa vigência. Então, vigência ou vigor é a capacidade de produzir efeito, é a eficácia de uma lei, é a aplicação de uma lei com força obrigatória. E a partir de qual momento que uma lei entra em vigor? Olha, segundo a LINDB, salvo disposição contrária, a lei entra em vigor no Brasil 45 dias depois de oficialmente publicada. E, quando admitida nos estados estrangeiros, como é aquele caso de embaixada e etc., o prazo é de 3 meses. Rilu, então você está me dizendo que uma lei entra em vigor no prazo de 45 dias? Não. Não perca a questão por bobeira nesse ponto. A lei entra em vigor no prazo em que ela determinar.
Pega, por exemplo, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele foi publicado e ele não entrou em vigor 45 dias após a publicação oficial. Ele entrou em vigor muito tempo depois. Ou seja, uma lei ela pode entrar em vigor 1 ano após a publicação, 6 meses após a publicação, 20 dias após. É a lei que vai definir. Só que a lei ela tem que estabelecer isso de forma expressa. Agora, se a lei não estabelece em qual prazo ela vai entrar em vigor, aí é que entram os prazos de 45 dias e 3 meses, tá? Então, muito cuidado com isso. Salvo disposição expressa em contrário, ou seja, a lei pode definir em qual prazo que ela vai entrar em vigor. Mas se ela não dispor, aí é que entra o prazo de 45 dias e 3 meses. Ou seja, esses prazos são na hipótese de omissão da lei. Quando você pegar uma lei, pode ser a Lei 8.112 ou outra norma, eu quero que você olhe lá no finalzinho da lei. Tenha essa curiosidade. E você vai perceber que lá no finalzinho tem um artigo que diz o seguinte: essa lei entra em vigor tantos dias após a publicação. Essa lei entra em vigor. Então, a própria lei, ela diz qual é o prazo, quando que ela vai entrar em vigor. Mas se a lei não dispor de forma expressa, ela vai entrar em vigor no prazo de 45 dias. Ou, se ela for admitida em estados estrangeiros, em 3 meses, contados da publicação oficial, não é da promulgação. Então, esses prazos de 45 dias e 3 meses, eles são contados da promulgação? Não, eles são contados da publicação. Atenção. Rilu, mas uma lei, ela pode ser publicada e na publicação ela já começar a valer? Uma lei pode entrar em vigor na data da publicação sem ter esse período? Sim, pode acontecer. Esse período de 45 dias, 3 meses ou outro prazo, esse período que vai entre a publicação e o início do vigor, isso daqui é chamado de vacatio legis. Então, esse vacatio legis é o período que vai entre a publicação e a data de entrada em vigor da lei. Acontece que nem toda lei tem vacatio legis. Algumas leis, elas podem iniciar a sua vigência na data da publicação. Mas para isso acontecer, tem que ter disposição expressa. A lei tem que ter um artigo falando, essa lei entra em vigor na data da publicação. E além disso, uma lei, para ter vigência a partir da data da publicação, somente se ela for de pequena repercussão. Rilu, o que é uma lei de pequena repercussão? É uma lei de pequena repercussão. Deixa isso para o legislador. Não tem como eu pegar, por exemplo, um novo Código de Processo Penal e colocar ele para entrar em vigor na data da publicação, não. Então, algumas leis eu preciso deixar mais um tempo para a população se acostumar. Então, eu só vou pegar leis de pequena repercussão para poder entrar em vigor na data da publicação. Se não for lei de pequena repercussão, tem que ter vacatio legis. O que eles podem te perguntar na prova? Uma lei pode entrar em vigor na data da publicação? Sim, se ela estabelecer isso de forma expressa e ela for uma lei de pequena repercussão. Se ele te perguntar na prova, toda lei tem vacatio legis? Errado, porque as leis de pequena repercussão, se estabelecerem de forma expressa, elas podem entrar em vigor na data da publicação. Fechou? Então, olha só, eu falei para você sobre um assunto, sobre um tema bem importante que é o vacatio legis. O vacatio legis é o período entre a publicação e o início da vigência. Por favor, cuidado. Vacatio legis não é o período entre a promulgação e o início da vigência, é o período entre a publicação. Acontece que o prazo desse vacatio legis é definido pela lei. O vacatio legis pode ser de 2 meses, de 1 ano, de 40 dias, de 30 dias, mas se a lei for omissa, se a lei não estipular o prazo do vacatio legis, aí ele vai ser de 45 dias ou de 3 meses, quando a lei for admitida em estado estrangeiro, contados da publicação. E lembre-se que nem toda lei tem vacatio legis, porque aquelas leis de pequena repercussão, se houver disposição expressa, elas entram em vigor na data da publicação. Agora, muita atenção sobre a contagem do prazo do vacatio legis. Se o vacatio legis for de 20 dias, for de 10 dias, como que é feita a contagem? Cuidado para não se confundir com a contagem de prazo no processo penal, no processo civil, no processo do trabalho. Cuidado. O prazo do vacatio legis, ele é contado com inclusão
da data da publicação e inclusão do último dia do prazo. Então, inclui o dia da publicação e inclui o último. Mas a lei, ela não entra em vigor nesse último dia do prazo. A lei entra em vigor no dia subsequente à consumação integral do prazo. Rilu, eu não entendi. Olha, primeiro, aqui eles podem te perguntar, como eles fazem na maioria das vezes, o que está na lei. E a norma, ela diz pra gente que a contagem do prazo de vacatio legis é com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo. E a lei entra em vigor no último dia subsequente à consumação integral. Então você tem que memorizar isso. Agora, para entender, vamos imaginar que uma determinada lei estabeleceu um prazo de vacatio legis de 5 dias. Vamos imaginar que a lei estabeleceu o prazo de vacatio legis de 5 dias e ela foi publicada numa segunda-feira, dia 1º. Então, a lei foi publicada dia 1º, segunda-feira, e ela estabeleceu o prazo de vacatio legis de 5 dias. Vamos ver quando que essa lei entra em vigor. O dia 1º é o dia da publicação. E a data da publicação é incluída, ou seja, eu começo a contar da data da publicação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O prazo de 5 dias, ele termina no dia 5. Então, o dia 5 é o último dia do prazo. No dia 5, eu tenho consumação integral do prazo de 5 dias. E esse dia 5, eu conto, ele faz parte dos 5 dias, conto, ele é incluído também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas a lei começa a entrar em vigor no dia 5? Não. Dia 5 ocorre a consumação integral do prazo de 5 dias. Mas o vigor é no dia subsequente à consumação integral. Então a lei não vai entrar em vigor no dia 5, ela vai entrar em vigor no dia 6. Rilu, mas 6 é sábado. Não prorroga para o primeiro dia útil. Não. Essa regra não é aplicável para o vacatio legis. Se o dia do início da vigência coincidir com sábado, domingo ou feriado, a lei vai começar no sábado, domingo ou feriado. Ou chegou no sábado, tu não vai... sábado eu estou de férias da lei. Não tem isso. Então, o vigor é no dia subsequente da consumação integral, mesmo que coincida com sábado, domingo ou feriado. Ou seja, uma lei pode ter o início da vigência num sábado? Pode. No domingo, sim. Não tem prorrogação não, tá? Muito cuidado com esse ponto. Além disso, o prazo do vacatio legis não é contado em dias úteis, são dias corridos, tá? Não são dias úteis. Outro ponto interessante é que o vacatio legis, ele é aplicado para leis. Quem tem vacatio legis é lei. Decreto não tem vacatio legis. Regulamento não tem vacatio legis. Outros atos administrativos não têm vacatio legis. Porque quem tem vacatio legis é lei em sentido estrito. É aquela lei produzida pelo Poder Legislativo. Quando eu falo decreto, regulamento e outros atos administrativos, eles não têm vacatio legis porque eles não são lei em sentido estrito. Fechou até aí? Muito cuidado com isso. A regra do vacatio legis é aplicável para as leis. Outro ponto interessante é que o início do vacatio legis de uma lei, ele começa ao mesmo tempo em todo o Brasil. Antigamente, por conta de algumas localidades ficarem mais afastadas, uma lei ela entrava em vigor numa data, numa parte do país, e em outra data, em outra parte do país. Mas isso era antes, hoje não. Hoje, nós utilizamos o critério do prazo único ou da vigência sincrônica. Pelo critério do prazo único ou vigência sincrônica, uma lei ela entra em vigor na mesma data em todo o Brasil. Então, quando a lei entrar em vigor em Rondônia, ela também entra em vigor em São Paulo, entra em vigor no Rio Grande do Sul, entra em vigor em Tabatinga, em qualquer lugar. Por quê? Porque é o mesmo prazo. Dessa forma, a nossa LINDB, ela não aplica o prazo progressivo. O que é prazo progressivo? É quando uma lei entra em vigor num local, numa data, e em outro local, em outra data. Não. Em todos os locais, entra em vigor de forma simultânea. Esse é o critério do prazo único ou vigência sincrônica. Um detalhe que cai muito em provas é a respeito da correção de texto de lei. Porque, às vezes, o legislador ele produz a lei, publica a lei, tem um erro. Por exemplo, ele escreve 10 e entre parênteses 100. Tem um erro. Eu posso ter correção de lei? Sim. E a correção pode ser total ou parcial. Acontece
que a correção de texto de lei, antes de a lei entrar em vigor, ela é feita da seguinte forma. A gente faz a correção, publica novamente a lei e os prazos do vacatio legis voltam a correr na integralidade. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que uma determinada lei estabeleceu o prazo do vacatio legis de 10 dias. Beleza. No 9º dia, a lei ainda não estava em vigor. No 9º dia do vacatio legis, o legislador olha para a lei e fala, nossa, tem um erro, a gente precisa corrigir. Aí ele pega para corrigir. Ele corrige e publica no 9º dia. Rilu, se ele corrige e publica, só falta um dia para entrar em vigor, né? Não. Quando eu tenho correção de texto de lei antes de entrar a lei em vigor, a lei mudou. Mudou. Ah, mas o prazo mudou. Então eu preciso dar novamente todo o prazo. Então, nesse caso, de correção de texto de lei antes de a lei entrar em vigor, eu corrijo, faço uma nova publicação. E o prazo do vacatio legis vai correr de novo do zero. Ou seja, a lei não vai entrar em vigor em um dia. Vou correr 10 dias novamente. Muito cuidado com isso. Agora, se a lei já está em vigor, e isso acontece, se você observar, tem muita lei que já está em vigor e tem erro. Você vai observar leis antigas que têm erros de acentuação, erros de ortografia, por conta de serem elaboradas antes do atual acordo ortográfico. E aí você olha assim, poxa, mas por que o legislador não conserta? É porque para consertar uma lei que já está em vigor, não é só corrigir e fazer nova publicação. Uma lei que já está em vigor, ela está valendo. E se uma lei já está em vigor, ela só pode ser modificada ou alterada por outra lei. Então, uma lei em vigor pode ser corrigida? Sim, pode ser corrigida de forma total ou parcial. Só que se ela está em vigor, não é só fazer nova publicação e zerar o vacatio legis, porque o vacatio legis dela já acabou. Então, se a lei já está em vigor, a correção de texto dela é lei nova. Eu preciso de uma lei nova. O que eles fazem na prova? Eles invertem. Eles dizem o seguinte, antes de entrar em vigor uma lei, a correção exige lei nova. Não, é só fazer nova publicação. Lei nova é para corrigir uma lei que já está em vigor. Muito cuidado com isso. Acontece que uma lei em vigor, quando ela começa a sua vigência, quando ela começa a surtir essa eficácia não tem prazo determinado. Não tem prazo determinado. Regra, a lei, ela tem vigência por prazo indeterminado. Então, uma lei, ela vai ficar valendo para sempre. Essa que é a regra. Salvo se outra lei a modificar ou a revogar. E aí a gente vai falar agora sobre a revogação. Olha, uma lei, quando ela entra em vigor, quando inicia a vigência dela, ela começa a surtir eficácia. Ela começa a exercer a sua força obrigatória. Quando a lei é revogada, ela perde essa força obrigatória, ela deixa de surtir eficácia. Cuidado, porque quando uma lei é revogada, isso não significa que a lei deixa de existir. Isso não significa que a lei é nula, não. Uma lei revogada, ela continua existindo, só que ela não está surtindo eficácia. Então, muito cuidado. Lei revogada não é anular a lei. Revogar uma lei é tirar a eficácia, é tirar a força obrigatória. Uma lei revogada, ela existe, ela é válida, mas ela não tem eficácia, ela não surte eficácia. E quando eu estou falando em revogação, cuidado, porque nós adotamos aqui no Brasil o princípio da continuidade. Uma lei, ela vai manter o seu vigor, vai manter a sua vigência, a sua eficácia, até que outra lei a revogue ou a modifique. Observa que uma lei só pode ser revogada por outra lei. Decreto não revoga a lei, portaria não revoga a lei, costume não revoga a lei. Então, a vigência da lei é por qual prazo? É por prazo indeterminado. Essa que é a regra pelo princípio da continuidade. E ela vai manter sua vigência até que outra lei a revogue ou a modifique. Se não surgir nenhuma lei modificando ou revogando, a lei vai ter vigência e vai-se embora. Acontece que essa regra não é absoluta. Nós temos exceções, que são os casos das leis temporárias ou excepcionais.
As leis temporárias são aquelas em que a vigência ela vale por determinado período de tempo. Já as leis excepcionais são aquelas em que a vigência, a eficácia é somente durante determinada circunstância. Então, enquanto estiver acontecendo essa catástrofe, essa calamidade, a lei está valendo. Então eu estou te falando de uma lei que vai surtir eficácia só numa determinada circunstância. Da mesma forma, imagine uma lei que ela tem eficácia somente durante uma Copa do Mundo, somente durante um período de Olimpíadas, que isso aconteceu no Brasil. Então, quando eu tenho uma lei que é para o período de Olimpíadas, período, tempo, é uma lei de vigência o quê? De vigência temporária. Mas a regra, pelo princípio da continuidade, é que a vigência seja por prazo indeterminado, mas essa regra ela não é absoluta. Então, o que a gente estudou aqui? Nós estudamos que a LINDB é uma lei de introdução às normas. Ela é uma norma que fala sobre normas e ela não é aplicável apenas ao direito civil, porque é uma lei de introdução às normas do direito civil? Não, do direito brasileiro. Então, a LINDB é o Decreto-Lei 4657 de 1942 e ela foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei ordinária. Ela é uma norma que fala sobre normas e é aplicável a vários ramos do direito, não apenas ao direito civil. Por isso, ela é chamada de uma norma de sobredireito. No processo legislativo, nós temos a elaboração, a aprovação, a promulgação. Com a promulgação, a lei nasce. E depois eu faço a publicação, que é para a lei ser conhecida. Acontece que a aplicação com força obrigatória, a eficácia da lei, começa quando ela entra em vigor. E quando eu falo vigência ou vigor, é a capacidade da lei de produzir efeitos, de surtir eficácia. É a aplicação da lei com força obrigatória. E essa vigência, esse vigor, inicia no momento previsto na lei. A LINDB diz que, salvo disposição expressa em contrário, a lei entra em vigor no prazo de 45 dias e nos estados estrangeiros, quando a lei brasileira for admitida, no prazo de 3 meses. Cuidado, 3 meses não é 90 dias. Cuidado, porque eu tenho o mês de fevereiro, eu posso dar diferença. Então, 3 meses é 3 meses, 90 dias é 90 dias. Aqui é 3 meses. O prazo do vigor é 45 dias? Não, é no prazo estabelecido na lei. Se a lei for omissa, é que vai ser isso aqui. E o prazo do vacácio legis, não é contado da promulgação, é contado da publicação oficial. Uma lei pode entrar em vigor na data da publicação? Sim, se ela estabelecer isso de forma expressa e for uma lei de pequena repercussão. O vacácio legis é o período entre a publicação e o início da vigência de uma lei. Caso a lei seja omissa, ele será de 45 dias ou de 3 meses contados da publicação oficial. Só que nem toda lei tem vacácio legis. A lei que estabelecer de forma expressa e for de pequena repercussão, ela pode entrar em vigor na data da publicação. A contagem do prazo do vacácio legis é com inclusão da data da publicação e inclusão do último dia do prazo. Só que o vigor começa no dia subsequente à consumação integral, mesmo que esse dia subsequente à consumação integral, ele coincida com sábado, domingo ou feriado. E o prazo do vacácio legis ele é contado em dias corridos, não são dias úteis. A regra do vacácio legis é aplicável para leis, não é aplicável para decretos, regulamentos e outros atos administrativos. Então, decreto, regulamento e outros atos administrativos não têm vacácio legis. Sobre a vigência, o vigor, o Brasil adotou o critério do prazo único ou vigência sincrônica. Significa que a vigência de uma lei ocorre na mesma data em todo o Brasil. O Brasil não adota atualmente o critério do prazo progressivo. A correção de texto de lei pode ser total ou parcial. A correção de texto de lei antes de a lei entrar em vigor, eu faço a correção, realizo uma nova publicação e os prazos do vacácio legis voltam a ocorrer na integralidade. Agora, quando a lei já está em vigor, a correção dessa lei só por uma nova lei. Eu preciso de outra lei, preciso de lei nova. Revogação é a retirada da força obrigatória, é a retirada da eficácia da lei. A lei continua existindo, mas sem eficácia. Sobre revogação, a gente não pode perder de vista que, pelo princípio da continuidade, uma lei vai manter o seu vigor até que outra lei a revogue ou a modifique. Todavia, essa regra não é absoluta, porque nós temos as leis temporárias, em que a vigência é só por determinado prazo, e as leis excepcionais, em que a vigência é só durante determinada circunstância. Beleza? A foto do quadro está disponibilizada para você e isso já é um resumo. Então, já corre para o próximo vídeo para a gente continuar falando sobre revogação. Sangue no olho até a posse, para cima. Fui!